O transformador, normalmente, né, ele vai ter o fechamento na média e fechamento na baixa. O comum de você ver em cliente, o que a gente tem? A gente tem delta na média tensão, estrela com neutro acessível aterrado na baixa. Normalmente, esse é o esquema que a gente vai ter de concessionária, ou seja, o delta para concessionária, a estrela para o cliente. Então, nesse caso, quando você tem uma geração, então imagine que aqui, indiferente de cargas, você tivesse uma geração. Então, o que acontece? Se eu tiver um curto nesse ponto aqui do sistema, monofásico, eu não vou ter corrente circulando na média tensão. Não circula corrente. Quando eu tenho delta, eu tenho essa fonte aqui embaixo, e eu tenho uma falta monofásica aqui, por incrível que pareça, não circula corrente aqui para esse curto monofásico na média tensão. E aí o relé de proteção que normalmente fica na média, ele não enxerga. Por isso que a gente utiliza a 59N. A 59N na média tensão, ou seja, no lado que está o delta na média, ela é interessante para que a proteção de média perceba esse curto aqui. Se o delta está na baixa tensão e a estrela está na alta, acontece o contrário. Agora você transferiu o problema para baixo, igual nesse cliente lá. O projetista lá, ele tentou facilitar a aprovação, jogando a estrela para a concessionária, para reduzir o trabalho que ele tinha. Ele, do ponto de vista de transformador de aterramento em zigue-zague, proteção 59N, para dar uma facilitada no estudo. Porém, vocês têm que lembrar que se eu joguei o delta para cá, para baixa tensão, e a estrela para lá, ok, eu resolvi o problema da concessionária. Só que eu trouxe o problema para o lado do cliente agora. Agora o problema se inverteu. Se eu tiver um curto-circuito na baixa tensão do cliente, para a terra, nesse caso agora eu não vou ter mais contribuição de corrente na baixa tensão. Então, as proteções de baixa tensão, os disjuntores de baixa, por exemplo, se eu tenho um curto-circuito monofásico aqui, não circula corrente por esse disjuntor. Então, ele não vai perceber a falta monofásica e aí a gente tem um problema. Se eu transferir o problema para cá, eu tenho que resolver esse problema. Ou eu coloco a proteção 59N aqui, ou eu coloco o transformador, por exemplo, em zigue-zague, na baixa tensão, tá bom? O importante é, do lado que está o delta, não só o delta, tá? Sistemas não aterrados. Poderia ser uma estrela com neutro acessível em que esse neutro não foi aterrado, ou seja, a estrela dele está aberto, o neutro aqui. Esse sistema também eu vou ter um problema. Então, ou seja, sistema em deltas com estrela não aterrada, eu vou ter esse mesmo problema. E aí, ou eu uso o recurso do transformador de aterramento, que aí a proteção fica na corrente mesmo, ou eu utilizo o recurso da proteção de sobretensão de neutro, que é a 59N, que é o que você falou, que também é um recurso. Que é isso, agora aí já fica para o relé. Ele vai perceber uma falta monofásica através de tensão.